Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui é o diácono Fernando Bondan e hoje eu gostaria de dar continuidade ao tema do encontro passado sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Gostaria de iniciar com um texto da própria Palavra de Deus. Pode pegar sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e seguinte. Lá diz o apóstolo Paulo: pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então veja, irmão, minha irmã, que a palavra de Deus não é uma letra morta, não são textos mortos, são textos vivos, eficazes, portadores da vida, da graça e do amor de Deus. E diz aqui que a palavra de Deus, ela penetra até dividir alma e espírito, quer dizer, nada escapa ao seu poder. A palavra de Deus, julga as disposições e as intenções do teu coração. Ou seja, a palavra de Deus conhece o nosso íntimo, conhece o nosso interior, sabe o que se passa conosco e ela tem poder, força e graça para nos transformar em criaturas novas. Algo semelhante nós temos também no Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 131, diz assim: é tão grande o poder e a eficácia encerrados na Palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos firmeza na fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. Ou seja, a palavra de Deus, ela possui toda a força, todo o poder e toda a graça de Deus, capaz de gerar vida espiritual nos nossos corações. Não se trata, portanto, de uma palavra morta. Contudo, e aqui vem a curiosidade, contudo, como essa palavra de Deus foi escrita por homens de barro, homens frágeis e sujeitos a seus erros próprios, a sua bagagem cultural imperfeita, Deus se serviu dos materiais mais simples e mais frágeis para escrever essa palavra. Nós temos a palavra de Deus escrita em barro cozido, em cerâmica. Nós temos a palavra de Deus escrita em pergaminhos que eram feitos do couro de ovelha. Nós temos a palavra de Deus escrita em papiros, que eram juncos que cresciam junto ao rio Nilo. Aquele junco era trabalhado, era feita uma espécie de folha de papel onde era escrita a palavra de Deus. Como esses materiais eram muito frágeis, o que ocorre? Se deterioram.
Por isso, hoje, nós só temos a Bíblia, a palavra de Deus, graças às cópias. Graças às cópias que foram feitas. Desde o início do cristianismo, houve cópias feitas da palavra de Deus. Essas cópias nós chamamos os originais. Então, quando você vê na sua Bíblia lá, traduzido dos originais, quer dizer que foi traduzido dos textos copiados mais antigos que nós temos. Então, veja duas dimensões, né? De um lado, a parte espiritual, a palavra de Deus como fonte perene de vida espiritual, e de outro lado, a fragilidade com que ela foi escrita, os homens frágeis que foram revestidos da graça de Deus e que foram iluminados para transmitir para nós essas palavras. E como eu já falava também no encontro passado, a Bíblia levou 11 séculos para ser escrita. Em 11 séculos, muitas coisas mudam, não é mesmo? Basta pensar no namoro, né? O que era um namoro 50 anos atrás? 50 anos atrás, namorar era pegar na mão. Isso era namoro, né? E olha lá. Então, os costumes mudam, os tempos avançam, e na Bíblia também, como ela foi escrita ao longo de 11 séculos, ela também sofreu a influência dessas mudanças. E Deus foi purificando aquilo que não estava bem. Eu vou dar um exemplo através de 3 leis que existem na Bíblia. Primeira lei, chamada lei do anátema, ou lei do herém, era uma lei de vingança, está lá no livro do profeta Josué. Era mais ou menos assim: se você viesse por acaso a matar um filho meu, eu ia lá e matava todos os teus filhos. Isso é uma lei de vingança, quer dizer, não há justiça, não há proporção. Deus logo tratou de mudar esta lei com uma lei muito melhor e muito superior, que nós chamamos a lei do talião. Que lei é esta? Olho por olho, dente por dente. É a lei que até hoje está em vigor nos nossos tribunais e vem da palavra de Deus, né? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, não se pode punir mais do que a pessoa merece ser punida pelo crime que foi feito. Tem que ser proporcional. Então foi um grande avanço. Mas Deus ainda não estava satisfeito. Então envia seu Filho com a última lei. Essa sim é a lei definitiva, é a lei maior, é a lei que Deus quer. É a lei do amor. Amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem e maltratam. Se vos baterem numa face, dê a outra. Esta lei do amor é a mais perfeita lei de Deus. Levou 11 séculos até que Deus pudesse dizer isso ao homem. E mesmo assim, ainda existem homens que não conseguem aceitar a lei do amor e preferem se manter na lei do talião, do olho por olho e do dente por dente. Antigo e Novo Testamento. Essa palavra testamento é de origem latina. Todos nós já ouvimos falar em testamentos. É quando alguém morre, deixa um testamento para os seus herdeiros. Mas a palavra original da Bíblia é berit, que significa aliança. Então nós poderíamos dizer que existe a antiga e a nova aliança. A antiga aliança era feita em cima do sacrifício de animais.
A nova aliança foi feita em cima do sacrifício de Jesus. E enquanto na antiga aliança se matavam animais, agora na nova aliança com o sacrifício de Jesus, este sacrifício foi feito uma vez só para sempre. É o que ensina a carta aos Hebreus. O sacrifício de Cristo é um sacrifício único, feito uma só vez. Não precisa mais sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo é o sacrifício de Deus. É o sacrifício de um Deus encarnado que morre na cruz. Nesta Bíblia de Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, existem 73 livros, e o Novo Testamento, a Nova Aliança, que seria com a vinda de Jesus, Com a vinda de Jesus começou a Nova Aliança. Então eu vou mostrar para vocês aqui a proporção. Você pode observar que este pequeno conjunto é o Novo Testamento. E este grosso é o Antigo Testamento. Portanto, o Novo Testamento é cerca de 20% mais ou menos da palavra de Deus, é o Novo Testamento. Mas é aqui que está a parte maior, a essência maior da revelação de Deus para todos nós. Eu dizia que são 73 livros. Aqui existe uma controvérsia que eu acho importante a gente deixar bem esclarecido. Existem Bíblias que só têm 67 livros. Isso mesmo. Há Bíblias que só têm 67 livros, enquanto há outras Bíblias que possuem 73. E outras 67, 66 livros. O que ocorre? Por que essa diferença? Bem, a história é a seguinte: é que durante mais de 1000 anos nós tivemos a Bíblia tal como ela está hoje. Nossa Bíblia católica não mudou. Desde a origem estão todos os livros na Bíblia. Mas passados cerca de 1000 anos, começou as separações maiores na igreja. Houve a separação da igreja ortodoxa em 1054 e depois em 1517 o monge Lutero decide retirar da Bíblia 7 livros. Por quê? Porque ele considerou que esses 7 livros não eram inspirados por Deus. Ora, o que ocorreu? Todos os discípulos de Lutero, todas as igrejas protestantes que vieram depois de Lutero, seguiram a tradição de Lutero. Ou seja, eles têm a Bíblia com 66, 67 livros, ao passo que nós mantemos a mesma Bíblia desde as origens, com 73. Esta é a diferença. No restante, não há grandes diferenças. Por exemplo, a tradução da igreja luterana, das igrejas antigas, é uma tradução muito boa. É como as traduções católicas. É uma tradução fiel. Quanto a isso, não há problema. A única diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, ou protestante, é a questão da quantidade de livros. Quais são estes livros? São todos do Antigo Testamento. Vamos ver se a gente lembra. Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Tobias, Judite. São os 7 livros que
Lutero achou não serem inspirados e tirou da Bíblia. Então, por causa disso, as Bíblias protestantes têm menos livros que a nossa. Não é a nossa que tem mais, viu, gente? Não foi nós que botamos mais livros na Bíblia. Não, é o contrário. Havia uma Bíblia e desta Bíblia foi tirado 7 livros. Então, assim aconteceu de ter essa pequena diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Nós católicos chamamos esses livros de deuterocanônicos. Uma palavra de origem grega, evidente, né? Deutero, segundo. Canônico, inspirado. Ou seja, são livros que foram inspirados por Deus, mas que só entraram num segundo momento na Bíblia. Houve um pequeno período de hesitação lá no século II e III. Mas depois foram assumidos como inspirados também e ficaram na Bíblia até hoje. Fico aqui e vamos então invocar a bênção de Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós, vossas casas, vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.